Olá, pessoal! Somos acadêmicos de enfermagem do 5º período da Faculdade SESMAC do Sertão e hoje estamos aqui para apresentar um trabalho da disciplina de Atenção Integral à Saúde da Mulher, cujo tema é Métodos Contraceptivos Cirúrgicos, Vasectomia e Laqueadura Tubária. A nossa equipe é composta por Ana Maria, Slaine Rayane, Jaciara Mello, Luzia Emanuele, Maiara Oliveira e Tiago Costa. Os métodos cirúrgicos são os métodos contraceptivos definitivos. Na mulher, é realizado por meio da ligadura das trompas ou laqueadura tubária, e no homem, por meio da ligadura dos canais deferentes, a vasectomia. Por serem métodos contraceptivos de caráter definitivo, deve-se levar em consideração a possibilidade de arrependimento da mulher ou do homem e o pouco acesso das pessoas às técnicas de reversão da cirurgia. Assim sendo, antes da escolha de um método contraceptivo permanente, a laqueadura ou a vasectomia, vários fatores e não apenas a sua eficácia e segurança devem ser analisados. Outros fatores como o acolhimento do casal, a informação sobre esse método, o aconselhamento e o consentimento. No Brasil, a esterilização cirúrgica ela está regulamentada por meio da Lei 9.263, de 96, que trata do planejamento familiar, a qual estabelece no seu artigo 10 os critérios e as condições obrigatórias para a sua execução. No artigo 10 da referida lei, está estabelecido que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações. A primeira é que em homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e do ato cirúrgico, porque nesse intervalo de tempo será propiciado à pessoa interessada o acesso ao serviço de regulação da fecundidade, incluindo principalmente o aconselhamento pela equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce e ofertando outros métodos contraceptivos. E o segundo é onde existe risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, sendo testemunhado em relatório e assinado por 2 médicos. E é muito importante ressaltar que a laqueadura tubária e a vasectomia, elas não protegem contra ISTs, HIV, AIDS, e é considerar o oferecimento do preservativo masculino ou feminino para uso associado ao método, com a vista da dupla proteção. A laqueadura tubária, ela também é conhecida como ligadura tubária, ligadura de trompas e anticoncepção cirúrgica voluntária. É um método de esterilização feminina que consiste em algum procedimento cirúrgico de oclusão da trompa de falópio, com a finalidade de interromper a sua permeabilidade e, consequentemente, a função do seu órgão, com fim exclusivamente contraceptivo. A legislação federal, ela não permite a esterilização cirúrgica feminina durante os períodos de parto ou aborto ou até 42 dias após o parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Mecanismo de ação. A obstrução mecânica das trompas impede que os espermatozoides migrem ao encontro do óvulo, impedindo a fertilização. Eficácia. É muito eficaz e permanente no primeiro após o procedimento. A taxa de gravidez é de 0,5 para 100 mulheres. 10 anos após o procedimento, a taxa de 1,8 para 100 mulheres.
A eficácia depende, em parte, de como as trompas foram bloqueadas, mas taxas de gravidez sempre baixas. Técnicas de laqueadura tumbária. No Brasil, assim como na maioria dos países em desenvolvimento, onde os recursos são limitados, a laqueadura tumbária geralmente é realizada por meio da manilaporotomia, isto é, por meio de pequenas incisão cirúrgica abdominal travessa, de 3 a 5 centímetros, que é feita acima da linha dos pelos pubianos. Cada trompa é ligada e seccionada ou bloqueada com um grampo ou um anel. Pode ser realizada também a colpotomia, que pode ser anterior, a entrada pelo espaço vesículo uterino, ou posterior, pela entrada do espaço de Douglas. Geralmente, ela é utilizada quando a mulher se submete a um procedimento cirúrgico por via vaginal. Nos países mais desenvolvidos, a técnica mais utilizada é a laparoscopia transumbilical, que pode ser realizada em nível ambulatorial, com anestesia no local e sedação leve. Uma pequena incisão de 2 centímetros é feita logo abaixo da cicatriz umbilical, por meio de qual se insere o laparoscópio. Quanto aos tipos de inclusão tumbária, tem a salpingectomia parcial, que é um tipo mais comum de esterilização feminina e inclui diferentes técnicas. A mais amplamente utilizada é a de Pomeroy. Tem também os anéis, que o mais utilizado é o anel de silicone, também chamado de anel de íon. Os grampos, que essa técnica ela causa menor lesão nas trompas. Os tipos mais utilizados são os grampos ou clipes de Filches e de Iuca-Clemen. E a eletrocoagulação. Na eletrocoagulação, a corrente elétrica ela é usada para queimar ou coagular pequenas partes da trompa de Falópio. A eletrocoagulação bipolar é a mais utilizada. A coagulação monopolar vem caindo em décimo, devendo ser abolida pelas complicações e relatos de morte decorrente das queimaduras de alças intestinais e ureterais, bem como as queimaduras da distância provocadas pela fulguração. Além disso, tem também as complicações. As complicações complicações raras têm a infecção e o sangramento no local da incisão, infecção ou sangramento intraabdominal, lesão de órgãos pélvicos ou abdominais, reações alérgicas ao anestésico e a embolia pulmonar. Já na refeição da laqueadura tumbária, a recarnalização tumbária é possível por microcirurgia. O procedimento para reverter a ligadura é difícil, caro e não está acessível para a maioria das mulheres. De qualquer forma, a cirurgia para reverter a esterilização é possível, apenas em algumas mulheres, quando ainda resta um segmento de trompas. Mas, mesmo assim, entre mulheres, a cirurgia para reverter a ligadura nem sempre é bem sucedida. Por sua vez, o risco de gravidez ectópica após a refeição é alto. Por essas razões, a esterilização sempre deve ser considerada como definitiva e que enfatize a importância de aconselhamento muito cuidadoso e completo das pessoas ou casais que solicitam esse método como pré-requisito ético e legal. Como todo procedimento invasivo, pode acontecer o arrependimento. Não é uma regra,
que a pessoa realizou esse procedimento vai se arrepender, mas quando o arrependimento acontece, é nessas seguintes situações. Entre mulheres cujas trompas foram ligadas antes dos 30 anos de idade, o fato da pessoa ter poucos ou nenhum filho, ou ter todos os filhos do mesmo sexo, ou sem filhos do sexo masculino, em algumas culturas isso acontece. Entre mulheres solteiras que iniciaram uma relação conjugal estável e decidiram ter filhos. Às vezes a mulher se separa, faz esse procedimento, inicia um novo relacionamento e quer fazer essa reversão. Às vezes, por questão de realmente de pressão, que querendo ou não, é um procedimento que ainda é um tabu na sociedade, a mulher é julgada por não querer ter filhos, e, infelizmente, por conta disso, às vezes ela decide reverter esse procedimento, às vezes pela falta de informação realmente dos riscos desse procedimento, dos efeitos colaterais, e a questão também das possibilidades da técnica de reversão, é a falta de informação sobre outros métodos anticoncepcionais. Às vezes, quando a mulher já tem um filho, mas infelizmente acontece a morte dele e ela quer ter outro, mesmo depois de ter realizado o procedimento. Quando o procedimento é realizado durante ou logo o pós-parto, que às vezes a questão hormonal ela fica lá tão induzida a dizer, não, não quero ter outro filho, mas isso não é uma decisão fácil, deve ser uma decisão muito bem pensada. Pode passar o slide, por favor. E nós temos também o papel de orientar, tanto o enfermeiro, ele deve orientar sobre todos os riscos e sobre o que é que pode ser feito relacionado a esse procedimento. O profissional deve enfatizar que a laqueadura tubária é um procedimento permanente e definitivo de esterilização. Mesmo acontecendo, mesmo tendo a possibilidade de ocorrer a reversão, como já foi citado, às vezes não é possível. Desencorajar a esterilização precoce por conta desses fatores que eu já citei anteriormente, porque pode acontecer o arrependimento. Esclarecer que a cirurgia de reversão tubar é um procedimento caro, não acessível a todos e que nem sempre alcança sucesso. Envolver o casal nesse processo de decisão, oferecendo a vasectomia ao homem, que é um procedimento seguro, de menor custo e de mais simples execução e altamente eficaz. Oferecer ampla informação sobre os métodos anticoncepcionais reversíveis e, segundo a legislação brasileira, também oferece acesso a eles. Dá informação também a respeito das taxas de falha, que, como foi citado, não é um procedimento 100% eficaz. Apesar da taxa ser baixa, 0,5%, pode acontecer. Informar sobre o risco de gravidez ectópica e orientar a mulher a procurar imediatamente o serviço de saúde, havendo qualquer sinal suspeito de gravidez, e informar que a laqueadura não protege de ISTs, porque ela deve ser sempre usada com outro método contraceptivo, nesse caso de barreira, que é a camisinha masculina ou a feminina, e falar também sobre a questão do arrependimento cirúrgico, que é uma questão que deve ser abordada e cabe ao profissional de enfermagem falar sobre isso. E também instruir sobre todo o procedimento de pré e pós-operatório. Pode passar o slide. Vasectomia é um procedimento cirúrgico que interrompe a circulação dos espermatozoides produzidos pelos testículos e conduzidos através do epídimo, que é o tubo em forma de novelo, que se localiza na parte superior dos testículos, para os canais diferentes que desembocam na uretra. É um procedimento cirúrgico realizado em ambulatório que visa a contracepção masculina de uma forma segura, ou seja, impede que a gravidez ocorra numa relação sexual normal, mesmo com uma ejaculação natural dentro da vagina.
É bastante eficaz, perto dos 100%, como veremos daqui a pouco. A cirurgia, ela visa um bloqueio dos canais por onde passam os espermatozoides, por forma de impedir que estes se unam aos restantes elementos do sêmen, através de um pequeno corte de cada lado bilateral da bolsa escrotal. Nas relações sexuais, a ejaculação permanece e o sêmen conserva a maior parte das suas características, mas como não possui espermatozoides viáveis, inviabiliza a hipótese da gravidez. Ou seja, após o orgasmo masculino, é expelido o sêmen, mas os espermatozoides não são expelidos durante a ejaculação. Após uma vasectomia, os testículos ainda produzem espermatozoides, mas estes não circulam no canal, porque está bloqueado, sendo progressivamente absorvido pelo organismo. A vasectomia é um dos métodos mais eficazes da prevenção da gravidez, com taxas de sucesso superiores a 99% dos casos. Quando comparado com outros métodos, a vasectomia é muito segura, mas a semelhança dos demais não é infalível, risco de falência até 0,05%. A vasectomia não gera infertilidade imediata. É necessário aguardar 2 meses e 20 a 30 ejaculações para eliminar os espermatozoides que ainda não estão viáveis no restante do trajeto seminal. Tem de ser certificada a ausência de espermatozoide com o exame denominado espermograma antes de ter relações desprotegidas. Este exame deve ser executado aproximadamente 2 meses após o procedimento. Durante este período, deve manter outro método anticoncepcional. É possível confirmar em qualquer altura a eficácia através de um espermograma. Este exame é de fácil execução e permite aferir se existem espermatozoides presentes no sêmen. Após a vasectomia, os métodos de contracepção devem ser conservados até que um exame de espermograma assegure a ausência completa de espermatozoides no líquido seminal. O exame ele é solicitado de 60 a 90 dias após a vasectomia e após 20 a 30 ejaculações. Em casos de dúvidas, devem procurar o seu médico urologista. Falando sobre os aspectos socioculturais, muitos homens se recusam a fazer essa cirurgia porque imaginam que ela possa provocar distúrbio de ereção, no que estão completamente enganados. A vasectomia torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos, nem em seu desempenho sexual. O corte do canal impede apenas a chegada dos espermatozoides até a uretra. O líquido produzido na próstata e na vesícula seminal continua sendo eliminado normalmente durante a ejaculação. Assim, não há interferência na função erétil ou na potência sexual. Os nervos e vasos sanguíneos responsáveis pela ereção do pênis não estão envolvidos na cirurgia de vasectomia. E falando também sobre o valor, que o preço de uma vasectomia se realiza a título particular, no hospital privado. Pode oscilar de acordo com a clínica que vai ser realizado ou, no entanto, uma intervenção onerosa. A longo prazo, os estudos documentam que este é um dos métodos mais baratos de contracepção, ultrapassando inclusivamente a pílula ou preservativo. No hospital público, no serviço de saúde, que é o CNES, a cirurgia pode ser realizada na maior parte dos centros hospitalares, embora tenham algum tempo de espera dado não ser considerado uma cirurgia prioritária. Pode passar. Existem diversas técnicas descritas para a realização da vasectomia, como a técnica convencional, que ela consiste na incisão da pele da bolsa escrotal com aproximadamente 1 centímetro de extensão, exatamente sobre o ducto deferente individualizado. A técnica sem bisturi, que é após o bloqueio anestésico, o ducto deferente é fixado à pele por meio de uma pinça ortostática especial,
com a ponta em anel. E esse procedimento trata-se de um procedimento ambulatorial, pouco invasivo, com curativo sem sutura, de imediata recuperação e liberação do paciente. E a técnica básica, que ela é usada para oclusão do ducto deferente e consiste em cortá-lo e fechar as extremidades por meio de ligadura, eletrocoagulação ou colocação de grampos. Essa última, ela não é de utilização comum. E a reversão cirúrgica é complexa. Cara não esteja amplamente disponível e, além disso, pequena porcentagem de homens interessados em reversão é elegível para o procedimento. Mesmo quando a reversão é possível, o sucesso do procedimento é bastante limitado. E as complicações, existem as agudas e as crônicas. Nas agudas, destacam-se a formação de hematomas e a infecção local. Já nas crônicas, destacam-se a síndrome dolorosa pós-vasectomia, que inclui a congestão epididymária e a epididimite, e o granuloma espermático e a persistência de espermatozoides no ejaculado. Essa última é decorrente de um erro técnico ou recanalização. E aqui temos as orientações importantes, que são: após a vasectomia, usar os condos ou outro método anticoncepcional eficaz durante as próximas 20 ejaculações ou por 3 meses após o procedimento. Estudos mais recentes reforçam a orientação de que a liberação de relações sexuais sem proteção anticoncepcional adicional só deverá ocorrer após a realização de um espermograma, cujo resultado indique a azoospermia. A realização do espermograma 3 meses após a vasectomia ou após 20 ejaculações, liberar a atividade sexual sem outra proteção anticoncepcional somente quando o espermograma não indicar a presença de espermatozoides, e enfatizar que a vasectomia não protege contra ISTs. Estimular o uso de dupla proteção, orientando o uso combinado da vasectomia com a camisinha masculina ou feminina. Assim, finalizamos nossa apresentação. Obrigada.